Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Terra e Universo. Então, o nosso PAC 7, unidade 1, vai falar sobre o nosso sistema, sobre a nossa Terra. Então, primeiro, aí no seu PAC está falando sobre a estrutura da Terra. Terra é um dos 8 planetas que giram em torno de uma estrela conhecida como Sol. Então, só relembrando que estrela é um astro que tem luz própria. Então, aqui no nosso sistema solar, a estrela mais próxima é o Sol. E a existência e manutenção da grande biodiversidade aqui na Terra é uma condição, é uma consequência das condições existentes aqui na Terra. Então, se a gente não tivesse essas condições aqui na Terra, não haveria vida da forma que a gente conhece. Para a gente entender então um pouco mais no que influencia nessa estrutura, que possibilita ter vida na Terra, vou falar um pouquinho sobre a estrutura interna da Terra. O que a gente já sabe sobre a estrutura interna da Terra é porque aconteceu uma escavação na Rússia, na cidade de Kola, que foi a escavação mais profunda que já aconteceu, que a gente já ouviu falar. Então lá, essa escavação aconteceu entre 1970 e 1992 e perfurou um pouco mais de 12 quilômetros. Foi 12 quilômetros e 200 metros, mais ou menos. Foi o mais fundo que já se chegou ao centro da Terra. Depois que chegou nesses 12 quilômetros, as condições ali daquele centro, daquele núcleo, né, que estava procurando entender como é que era o centro da Terra, ficou difícil de entender. Não tinha equipamento, não tinha tecnologia, temperaturas altas e não conseguiu ir mais a fundo. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é o buraco lá em Kola. Então, essa profundidade é muito pequena quando a gente compara com o raio da Terra, que é de cerca de 6.400 quilômetros. Então, 12 quilômetros perto de 6.400 é quase nada. E o que a gente sabe sobre essas camadas da Terra nessa imagem que vocês estão vendo são através de ondas, através de suposições e de teorias, porque nunca se chegou ao centro da Terra. Então, a Terra ela é dividida entre núcleo, que é o que está aí de amarelinho lá no centro, tem um manto inferior e um manto exterior, e a crosta terrestre. Vou falar um pouquinho de cada um desses aí. Então, a crosta terrestre é a camada mais superficial da Terra. É onde a gente está pisando, é onde a gente conhece, é onde a gente planta. É a camada sólida que envolve a Terra. Então, aqui, essa casquinha que a gente conhece é chamada de crosta terrestre. É a parte mais externa e é a que está em contato com a hidrosfera e a atmosfera. Então, hidrosfera é a camada de água, é a camada que contém água, e a atmosfera é a camada que tem o ar. A crosta terrestre é dividida em crosta continental e crosta oceânica. Continental é onde estão os continentes, onde tem a Terra. E a oceânica, aqui está de azul, né, fica abaixo dos oceanos. E é na crosta continental que se forma o solo, sobre o qual a gente vive e sobre o qual a gente depende para respirar, para comer, para vestir. É desse solo que sai muita coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Agora, outra parte do centro da Terra, né, dessas divisões, dessas camadas, é o manto. Então, ele mede aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade e a sua espessura ela corresponde a quase metade do raio da Terra. O manto ele tem a litosfera, que é uma camada de rocha sólida, que fica para baixo da crosta terrestre e acima do manto. Varia de 100 a 350 quilômetros a litosfera, e é na litosfera que a gente encontra as reservas minerais, os gases, o petróleo. E no manto também é onde acontecem as placas tectônicas, é onde é formada as placas tectônicas, ou placas litosféricas. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver várias cores diferentes. Então, o que está de verde aí é a placa euroasiática. A que está de roxinho é a placa sul-americana, que é onde a gente está, é onde o Brasil se encontra. Então, cada corzinha dessa daí significa uma placa tectônica, uma placa litosférica. Então, é como se fosse um grande quebra-cabeça de rochas, né, que é a litosfera, e que estão em movimentação.
A gente vai ver isso com mais detalhes lá no 7º ano, mas essas placas tectônicas não ficam paradinhas. E mais ao centro da Terra tem o núcleo, que aqui está de amarelinho, que na imagem a gente vê esse amarelo mais vivo. Então é a camada central da Terra e ela é constituída principalmente de ferro e de níquel. E acredita-se, né, porque nunca conseguiram chegar lá, que ocorram as temperaturas mais elevadas do planeta, cerca de 5.000 graus Celsius. O núcleo é um material metálico e tem um núcleo externo, que é líquido, enquanto o núcleo interno é sólido. E para entender um pouquinho sobre o interior do planeta, tem aí no seu plano de atividade 7, unidade 1, um pouquinho sobre as cavernas. A gente tem especialistas, tem guias que entendem, que fazem cursos, que são preparados para andar dentro das cavernas, e é uma forma da gente tentar entender um pouquinho mais de como deve ser o núcleo, o centro da Terra, apesar de estar na crosta terrestre ainda. Então, por mais que você vai descendo, né, vai diminuindo a altitude dentro de uma caverna, ainda é muito superficial. Outra coisa que a gente compreende um pouquinho mais sobre as camadas da Terra, de como deve ser esse centro da Terra, é através dos vulcões. Então, você está vendo aí nessa imagem um vulcão entrando em erupção. O que sai de dentro do vulcão é o magma, então o que fica lá no manto. Quando entra em contato com a atmosfera, a gente passa a chamar de lava, mas é o mesmo material que está lá dentro do manto. Então, os especialistas, os vulcanólogos, eles conseguem pegar esse material e identificar o que tem ali para a gente ter uma ideia de como deve ser o centro da Terra. Também está aí no seu plano de atividade 7, unidade 1, as camadas da atmosfera. Então, as camadas da atmosfera é a troposfera, que é a camada onde a gente está, é a mais próxima aqui da crosta terrestre, é onde vão acontecer as mudanças climáticas. Então, é onde acontecem as nuvens, o vento, a chuva, é só na troposfera que a gente tem essas condições. Acima da troposfera está a estratosfera. Estratosfera é onde fica a camada de ozônio, que é uma camada de proteção, são gases, o ozônio é um gás, e ela contribui, essa camada de ozônio que fica na estratosfera, ela contribui para que a gente tenha menos chances de desenvolver câncer de pele, de ter problema nos olhos, porque filtra os raios ultravioletas que chegam até aqui na crosta terrestre. Tem a mesosfera, que é uma camada muito fria, e tem a termosfera, que fica acima da mesosfera, e a última camada que não aparece aqui nessa imagem, não tem um nome aqui, fica acima aqui da termosfera, que é a exosfera. A exosfera é a camada mais externa da atmosfera, é a que vai estar em contato com o resto do universo, né? Então são 5 camadas. 6º ano, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre as condições do nosso núcleo, do nosso planeta, para a gente conseguir conservar mais, e conto com vocês na nossa próxima aula aqui no Educa TV Lavras. Até mais!